queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta às nossas videoaulas da nossa querida EBD. Domingo que passou, dia 9 de agosto de 2020, foi o Dia dos Pais e eu quero aproveitar para desejar a todos os pais os meus parabéns, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu que também sou pai, quero agradecer a Deus por esse privilégio e quero pedir a Deus que nos ajude a cada papai a cumprir esta missão tão preciosa, né? Pois estamos aqui na terra representando o nosso Pai maior, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que mandou seu Filho unigênito. Ele teve vamos dizer assim, essa disposição de mandar o seu próprio filho. E nós que somos pai, sabemos como é difícil tomar uma decisão como essa, né? É quase impossível que alguém ceda o seu filho para que ele morra em lugar de outro, né? Principalmente sem merecer. Mas o nosso Deus maior fez isso, nos deixou o exemplo e nós estamos aqui como pai, tentando, né, ser um bom pai, ser um bom protetor, ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor. Então eu quero dar os parabéns a cada um dos pais. Inclusive não teve a videoaula de domingo passado, né? Eu mandei para os nossos irmãos da classe apenas o resumo de tudo que nós iríamos falar, por isso eu estava viajando justamente para estar com meu pai, né? Então eu quero dizer a vocês que vocês são homens abençoados por Deus por estarem cumprindo essa missão tão especial que é ser pai. Eu quero também aproveitar já nesse início, dizer que estamos crescendo, né? Os irmãos estão me procurando, estão me pedindo para que eu mande também as aulas para eles, principalmente os meus irmãos lá de Taboa, distrito de São Miguel do Gostoso. Nós fazemos um trabalho evangelístico ali naquele lugar, um trabalho de ação social. E eles ficaram sabendo que existe essa aula da escola dominical feita por nós e pediram, não só os homens, mas também as mulheres, como aqui em Natal também. Então nós vamos estar mandando também para todos os irmãos que estão nos pedindo, né? Então a classe de senhores agora passou a ser uma classe mista. Então vai estar aberto para todos os irmãos que forem me pedindo, eu vou estar mandando para vocês também. Quero aproveitar para vocês, irmãos, os novos irmãos que estão chegando, peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu like, faça seu comentário, faça sua pergunta. Inclusive, irmãos, as perguntas eu quero combinar com vocês que elas devem ser feitas em cima de cada tema estudado, tá bom? Então, cada pergunta eu vou estar respondendo dentro do tema que nós estamos vendo em cada videoaula. Se chegar alguma pergunta que não tem a ver com o tema, eu respondo em particular ou através do WhatsApp, ou eu tento fazer chegar a resposta àquele irmão, mas de forma particular, tá bom assim? Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Como sempre fazemos, vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que nos ilumine através do seu Espírito Santo. Ore comigo. Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, encarecidamente, meu Deus, que Tu nos ajude através do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para que possamos entender mais uma vez quais são as revelações da Tua Palavra para as nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Chegamos à lição de número 7, que é a lição de hoje, 16 de agosto de 2020, que tem seu título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Então nós vamos ver as orientações de Deus de como devemos nos portar diante do mal, diante do pecado, diante das ofertas que o mundo tem para nós, né? Vamos ver o texto áureo que diz assim:
Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essa ideia de separação vem de ficar livre de qualquer impureza. A ideia que Deus nos dá de separarmos do mundo, de separarmos do mal, do pecado, da iniquidade, é que a gente volte ao estado original de pureza. Aquilo que estava impuro, misturado, Deus agora quer nos separar disso. É como se eu pegasse um copo d'água, uma água bem limpa, uma água pura, e colocasse ali qualquer substância. Então aquela água passa a ficar misturada, passa a ter as impurezas daquela substância que eu coloquei. Então a ideia de Deus nos separar do mal é retirar essas impurezas, né? Nos tornar a ser puro, a ser cristalino, né? Voltar ao estado da criação, lá de quando estávamos no Éden, antes do pecado. Então, Deus sempre vai fazer isso, vai nos separar. Tem a ver também com o seu atributo, né? Porque sabemos que Deus ele é santo, e essa palavra santo significa estar separado, longe do pecado, longe da iniquidade, longe da mistura, da impureza. Então, se estamos em Cristo, como está em 2 Coríntios 5,17, nova criatura nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa ideia de separação, ela já começa a nos mostrar que Deus quer nos trazer de volta aquilo que é puro, tirar de nós toda a iniquidade e toda a impureza. E nesse primeiro momento também podemos ver pelo menos agora, dois motivos que Deus age em nos separar, né, como a gente está vendo aí, em nos separar do mal. O primeiro motivo é exatamente o relacionamento que temos com Deus. Já temos falado disso nas aulas passadas, que o que Deus quer conosco é o relacionamento com cada um de nós. E não dá, meu irmão, para um ser que é santo. Inclusive, esse atributo de Deus é mencionado de forma tripla, né? Vamos dizer assim, lá em Isaías 6, quando o profeta tem a visão de Deus no seu altar, os anjos estão acima dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, nosso Deus é um Deus santo, puro, cristalino, né? Então, não dá para ter um relacionamento com Deus que é santo, estando cheio do mal, estando cheio de pecado, todo cheio de iniquidade, de impureza. Então, este é o primeiro motivo. Nós temos um versículo que nos ajuda a entender isso, né? Na verdade, dois versículos. Lá na carta de 1 Pedro, quando ele vai dizer no capítulo 1, os versículos 15 ao 16, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, este é o primeiro motivo. Se estamos tendo um relacionamento com Deus que é santo, é importante que nós também sejamos santos, que nós também estejamos separados dessa situação de impureza, né, de mistura, de pecado. O segundo motivo, que agora a gente pode apresentar, é a pregação do Evangelho. Deus tem nos escolhido para ser um modelo de povo reto, de povo separado, justamente na pregação do Evangelho, para que a gente não se apresente diante de Deus, se apresente diante dos homens, dando escândalo, de forma que não possa ser exemplar. Temos aí um versículo, inclusive está na lição, 2 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 3 e 4, que diz assim, exatamente do texto onde a gente tirou o texto áureo, né? A gente tirou do versículo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, do versículo 17
mas nos versículos que antecedem, o 3 e o 4 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Então, nós somos modelo de Deus aqui na terra, assim como Israel foi a nação escolhida para ser o modelo do povo que serve a um Deus único, a um Deus que é o Criador. Hoje, quem tem esse papel é eu e é você, é a igreja do Senhor aqui na terra. Na verdade prática da nossa lição, ou seja, aquela orientação que vai servir para a nossa vida prática, diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Eu fui atrás da palavra, do significado dessa palavra corromper, tem tudo a ver com o que a gente já falou, né? E a palavra significa o seguinte: tornar-se apodrecido ou estragado. Meu Deus, veja por que Deus não quer que estejamos nos envolvendo com o mundo. Porque, como diz a verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe, vai estragar, vai apodrecer. Ninguém quer estar numa situação como essa. Ninguém usa, nem, vamos dizer assim, se alimenta de algo estragado, apodrecido. Né? Ninguém faz isso, porque vai trazer um dano muito grande para nós, ou para aquela pessoa que está usando, ou se alimentando de algo que está apodrecido, podendo levar até a morte. Então, como o envolvimento com o mundanismo na igreja, quando a gente fala igreja, é bom sempre lembrar a igreja instituição e a igreja que somos nós. Para nenhum dos dois serve o mundanismo. Então, se o mundanismo chega nas nossas vidas, chega na instituição que pertencemos, naquela congregação, pode ter certeza que vai estragar, que vai... Essa lição tem 4 tópicos e vamos entrar agora no primeiro, que diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Então vamos ver que Deus faz uma separação. Vamos reforçar agora o que falamos desde o início. Deus, ao nos separar, Ele tem um objetivo com isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita ninguém. Mas nessa situação é uma questão de ter critérios para que Deus possa fazer essa separação. A mistura da ideia de alguém que não está preparado. Então, essas pessoas Deus separa do povo de Deus. Então, não é algo que Deus esteja fazendo acepção nem rejeitando, mas sim uma questão de critério daqueles que estão preparados para aqueles que ainda não estão preparados, né? Porque quando existe essa mistura daquelas pessoas que não têm um real compromisso, que não têm se preparado diante de uma vida santa, vai entrar os falsos ensinos, vai entrar o fermento, vai haver aquela mistura. E Deus não se agrada disso, porque com os falsos ensinamentos, as misturas, vai trazer atuações desastrosas na igreja, na nossa vida. Quando a gente faz isso, permite que isso aconteça na nossa vida, com certeza vai nos trazer vários danos, várias situações de prejuízo. Jesus vai dizer assim: saia, fuja dos fermentos dos fariseus, dos religiosos, né? Porque um pouco de fermento põe toda a massa a se estragar. O tópico 2 vai ter seu título assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então, quero mais uma vez reforçar: não aceitar, se separar, não significa fazer acepção nem rejeitar, mas a importância de entender a preparação, o estado de cada um. Separei aqui 2 textos.
O primeiro encontra-se na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 ao 5, e diz assim: se alguém ensina uma outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, nas quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Veja, meu irmão, que quando existe essa mistura, vai nos trazer invejas, porfias, ou seja, brigas, blasfêmias, ruins suspeitas, é uma lista bem grande, né? Perversas contendas, né? De homens corruptos de entendimento. Então, Paulo vai estar aqui nos dando uma orientação que não é interessante para nós aceitarmos tal companhia de pessoas que têm na sua natureza ainda não transformada esse tipo de atitude, inveja, porfia, blasfêmia, né? Suspeita mal. Então, meus amados, o texto vai dizer assim: apartai-vos do tal, como se a gente estivesse nos prevenindo. Lembra que agora, uma das orientações que temos é de nos apartarmos, nos distanciarmos, né? Para não contaminarmos uns aos outros com esse vírus maldito da Covid-19. Inclusive, também houve a orientação de ficarmos em casa, chamamos de quarentena, né? E tudo isso tem um objetivo que era não haver junção daquilo que não presta, né? Não está ali de forma próxima, correndo o risco de ser contaminado. Então é necessário que a gente se aparte, né? Até que tudo se resolva, se aparte. Então se apartar não é rejeitar nem fazer exceção, mas é uma forma de prevenção daquilo que Deus tem deixado para nós que estamos no caminho do Senhor. O segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 11 ao 15. Diz assim: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padeceis por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então veja, meu irmão, que Deus nos orienta. Separe-se, né, daqueles que, como diz aí, são homens que fazem o mal, né, que é contra o Senhor, mas também da mesma forma nós temos que estar prontos para responder com mansidão quando esses próprios homens nos procurarem. Então, estamos distantes, separados, mas também estamos disponíveis para atender essas pessoas que ainda não foram alcançadas por Deus. Vocês conseguem entender que Deus nos orienta a separarmos, mas também Deus nos orienta a não abandonarmos. Separação não tem a ver com abandono, certo? A separação é para que não haja uma mistura, mas a assistência tem que ser dada. E agora no tópico 3, o título desse tópico vai dizer assim: Deus exige santidade do seu povo. Lembra que eu falei no início que Deus, fazendo essa separação entre o povo de Deus e aqueles que ainda não são povo de Deus, ele faz isso por uma questão de critério, por uma questão de separar aquele que já está preparado para aquele que ainda não está preparado, né? A exigência
trata exatamente desse critério, a preparação. Como é que eu devo me preparar? Né? Como é que eu devo estar preparado? Primeiro eu tenho que aceitar Deus. E aí começa a preparação da minha vida. E a preparação da vida com Cristo, primeiro ponto está na busca do conhecimento da palavra de Deus. Você vai conseguir entender um homem que está preparado quando ele está todos os dias buscando o conhecimento da palavra de Deus, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, sabemos que o apóstolo Paulo vai dizer: procura te apresentar como obreiro aprovado, né? Que maneja bem a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, buscar o conhecimento da palavra de Deus é o primeiro passo daquele que está preparado. Você colocar duas pessoas, aquele que conhece a palavra de Deus, que maneja bem, e aquele que não conhece a palavra de Deus, colocar os dois para conversar a respeito das coisas de Deus, vai haver uma diferença muito grande. Aquele que não conhece nem interesse vai querer, aquele assunto não vai nem ser interessante para ele, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, veja que Deus, ao separar, ele usa esse critério, porque ele vai precisar que estejamos preparados. Aqueles que ainda não estão, que cuidem de se preparar, que cuidem de buscar a Deus. Mas nós que já estamos, é por isso que Deus nos separa, que possamos estar todos os dias buscando o conhecimento da palavra de Deus. Segundo ponto, vida de oração. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, é na busca a Deus, através da oração, que mostramos que estamos prontos, preparados para cumprir o chamado do céu nas nossas vidas. Um homem que busca a Deus, um homem que está ali dando a sua vida para buscar a Deus em primeiro lugar, meus queridos, é uma diferença muito grande, é uma potência na mão do Senhor. É como que uma bomba que Deus pode usar para causar uma grande transformação onde quer que ele passe. Porque ele tem buscado a presença de Deus. Ele é diferente, ele fala diferente. A fé dele move montanhas, porque ele está buscando em primeiro lugar, através da oração, o reino de Deus. Mateus 6,33. E o terceiro ponto é que quem está preparado está sempre disponível para pregar o Evangelho. Não existe vergonha, não existe, vamos dizer assim, só vou fazer se eu tiver condição. Não, a gente vai estar sempre pronto. Independente se tem condição ou não, se ele é envergonhado ou não, ele vai estar pronto, porque vai mover dentro dele um poder que é o Espírito Santo de Deus, capacitando para que ele fale, para que ele pregue. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim: se naquilo que depende de mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Então veja, irmão, essas são as características base. Tem mais, mas essas três eu separei para mostrar o porquê que Deus exige de nós santidade. Por que Deus quer que a gente esteja separado? Porque é uma questão de preparação na vida espiritual. Chegando no último tópico, o tema vai dizer assim: devemos manter uma vida de separação do mal. Em vista de nossa identidade como cristãos, nós somos os eleitos de Deus, estrangeiros em nossa sociedade. Dessa maneira, nossas esperanças, nossas expectativas não devem estar concentradas em nada deste mundo, nem nada que este mundo possa oferecer. Riqueza, fama, aceitação, até mesmo a sobrevivência, nada disso, né? Nada disso traz significado quando comparamos com a herança que será nossa quando Cristo vier. Então, meus amados irmãos, encerramos essa lição dizendo que a separação não só de pessoas com as suas ações, com as suas
vamos dizer assim, com as suas atitudes ainda não cristãs, ainda não transformadas, como também das ações que envolvem esse mundo, a cultura, a fama, a riqueza. Nada disso pode nos deixar ligados às coisas deste mundo. Essa separação significa que nada pode estar nos contaminando, nos envolvendo, tomando as nossas vidas, né? Isto não tem significado nenhum diante de tudo que Deus está preparando para nós, diante de tudo que o reino do Senhor, que está sendo preparado, vai substituir. Então, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo separados para um grande encontro com o nosso Deus, com o nosso Jesus Cristo. E dessa preparação, nós estamos também lutando para que todos venham a chegar a esse encontro. Sabemos que muitos vão rejeitar, sabemos que muitos não vão querer, mas no que depender de nós, devemos estar prontos, devemos estar ali para atender, socorrer, para estender a mão, não é? Não podemos estar misturados, nem andando lado a lado, mas prontos para socorrer, estender as mãos. E eu quero encerrar a aula de hoje citando 1 Coríntios 15:19, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Que Deus abençoe você, meu amado, que Deus possa ter falado com você nesta aula, e eu louvo a Deus por mais uma oportunidade, mais um momento com vocês aqui nesta videoaula. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.